meu ouvinte, você que me assiste, você que irá me assistir ao longo do período do tempo. Creio que essa meditação ficará gravada no nosso canal. E se você tiver um tempo, se você costuma dedicar um tempo a Deus, faça isso. Assista às nossas meditações. Hoje, com o intuito de meditarmos a aproximação provida por Deus. Agora verificamos que o nosso Deus ele sempre proveu uma aproximação com a raça humana. Então, podemos dessa meditação, dessa desse pequeno título, surgir vários questionamentos e perguntas. Olha, mas se Deus proveu a aproximação, por que o mundo está assim hoje? Por que o mundo está entregue ao pecado? Por que a palavra fala que o mundo jaz do maligno? O que está acontecendo? Então vamos meditar que ao longo desta meditação aqui, vamos ver que a natureza do ser humano tem distanciado cada um de nós de Deus. Todos os dias nós temos decisões, nós temos ações colocadas na nossa frente, colocadas no nosso cotidiano, e a cada dia e a cada decisão que tomamos decisões erradas, precipitadas, que nos afastam da presença do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, podemos meditar lá do princípio e vamos saber o porquê afasta nós da presença de Deus. Por que nossas ações, por que aquilo que fazemos às vezes nos afasta? Se Deus é o nosso Criador, se Ele nos ama. Vamos então abrir nossa palavra de Deus, nossa Bíblia, em Gênesis, no capítulo 8. E lá diz assim, olha. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, e entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim. E temi porque estava nu, e escondi-me. Agora, meus irmãos, eu gosto muito de fazer desta forma quando medito em algo. Vamos antes desse problema, do pecado do Jardim do Éden, vamos aqui tentar um pouquinho chegar perto daquilo que Adão vivia. Adão e Eva, semelhança do Senhor Deus, eram seres humanos. O princípio deles, então, lá não existia rugas, lá não existia dores, eram dias perfeitos. As árvores perfeitas, os animais, eles pastavam, eles não comiam um ao outro, não tinha cadeia alimentar, não é verdade? E por certo, Adão era um homem belo, de físico bonito, forte, sua esposa, por certo, acinturada. Vamos falar aí que poderia ali ter uns olhos azuis, era uma mulher linda, de lábios bonitos. E ali não existia nada que fosse feio ou que tivesse defeitos, porque ali era a criação original de Deus ali. Não existia pecado, não existia choro, não existia tristeza. E por certo, naquele ambiente gostoso e perfeito, Deus descia pessoalmente toda tarde, falava com Adão e falava, meu filho Adão, como foi seu dia hoje? Você teve um dia perfeito? Você comeu? Você falou com os animais? E por certo Adão batia a palma, e por certo vinha um leão na sua estatura perfeita. Sabemos da beleza que tem um,
E por certo aquele leão vinha e se esfregava ali em Adão, e ele acariciava e o beijava. Os animais, por certo ali um elefante passava do lado com sua tromba, com aquele seu corpo belo, uma girafa linda. E ali ele tinha domínio sobre todos os animais, porque foi dada autoridade para ele para pôr nome aos animais. Não é verdade? Qual que era? Podemos tentar compreender na nossa mente humana qual que era a necessidade que eles tinham de conhecer algo além daquilo. Eles tinham uma aproximação perfeita com Deus, de falar face a face, e aquele Logos, Deus descia e falava com ele. Podemos imaginar que perfeição eram os dias, que alegria eram os dias de ver Deus, de viver naquele ambiente. Mas saiba que eles arrazoaram o mandamento de Deus, porque Deus deu aquele dia perfeito. Deus tem posto nas nossas vidas situações para avançarmos espiritualmente, materialmente, oportunidades. Como eu disse aqui no princípio, todas as decisões do dia a dia, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, você que está me ouvindo, as decisões que tomamos nos afasta de Deus, porque quando Deus deu aquele jardim do Éden, quando Deus deu aquela aproximação, aquela presença de tarde para falar com eles, tinha só um pedido que Deus fez a eles, falou, olha, este fruto do meio do jardim vocês não vão comer, porque a partir do dia que comer, vocês morrerão, vocês conhecerão a morte. E Deus tem falado para cada um de nós hoje. Nós não podemos dizer que não somos avisados, irmãos. Nós não podemos dizer que nós temos vivido sem saber das coisas. Olha, Eva, ela deu ouvidos a Satanás. Quantas pessoas têm dado ouvido a Satanás hoje? Têm arrazoado as suas vidas. E Adão, a palavra de Deus chega a dizer que Adão ele não foi enganado. Ele pecou consciente. Eva, olha, apresentou, falou, olha, eu comi da ciência do bem e do mal, eu comi do fruto. Ele, por certo, em outras palavras, dizendo, falando, Eva, mas Deus falou para não comer. E agora? Você vai conhecer a morte. Mas ali estava, ele falou, olha, eu vou comer também. Eu vou experimentar também. Arrazoaram com a palavra de Deus. Agora as pessoas podem tentar compreender, meus irmãos, e dizer, olha, mas Deus não amava eles não eram imagem e semelhança. Não eram filhos de Deus originais ali de Deus, primeira criação, princípio. Mas sabe, meu irmão, que ele sendo Deus, que lhe dando todas as ferramentas para dias perfeitos, para situações perfeitas, a única coisa que ele pediu, o ser humano, a natureza humana, por certo, Adão poderia, assim que pecou, dizer: Senhor, eu transgredi os seus mandamentos, o Senhor me perdoa, Senhor. Mas qual que foi a primeira ação dele? Ele se escondeu da presença de Deus. Ele se escondeu porque ele dizia que estava nu, mas Deus conhecia, Deus tinha o feito. O que poderia impedir ele de ir diante de Deus e pedir clemência? Mas ele se escondeu da presença de Deus. E quando foi indagado cada um deles, foi indagado Adão, falou: olha, Adão, por que você fez isso? Ao invés dele falar: Senhor, porque eu sou falho, porque eu sou pecador, Senhor, porque eu transgredi ali. Por certo, ali ele não era um pecador porque tinha dias perfeitos, mas ele poderia dizer assim: olha, Senhor, porque eu pequei, eu falhei, eu transgredi, eu sou culpado. Mas o que que ele fez? Foi a mulher que tu me deste. Como se a culpa fosse de Deus. Falei, olha, foi a mulher que tu me deste. Foi culpa minha, foi a mulher que tu me deste. E Jesus poderia, Deus poderia aniquilá-lo ali mesmo. Deus poderia tirar ele e falar, vou criar uma nova criação.
Eu vou criar um outro ser humano porque esse aqui já se corrompeu. Ele sendo misericordioso. Ele foi até Eva e falou: Eva, por que você fez isso? E novamente a sua natureza mostrou a distância, mostrou que eles estavam se distanciando naquele momento. Ela olhou e falou assim: olha, foi a serpente que me enganou. Mas e o conhecimento, irmãos, que nós temos recebido? Por certo, Satanás pode vir no seu ouvido, no meu. Um enviado de Satanás pode te falar coisas perversas. Pode ir através de você, pode ir em você e te julgar ou querer implantar algo em você, mas você tem o conhecimento da ciência do bem e do mal. Você tem o assim diz o Senhor. Você não pode colocar a culpa em alguém, sendo que você sabe do certo ou errado. E ali eles colocaram, olha, foi a serpente, foi Eva, e eles foram passando. E Deus falou, olha, você quer saber de uma coisa? Serpente, a partir de hoje, você será um animal rastejante. Pelo seu ventre você vai arrastar. E você vai engolir o pó da terra. Falou para Eva, olha, porque você transgrediu, porque você deu ouvido à serpente. Olha, Deus não poderia nem explicar ali, já aniquilá-los. Ele falou, ó, Eva, porque você transgrediu. Eu vou, eu vou te dar uma sentença agora. Eu vou multiplicar suas dores e as suas ações. Você vai ter que suprir a necessidade do seu esposo. Você vai ter que servir a ele. E falou para Adão, falou, olha, é você, Adão, por ter transgredido os meus mandamentos. Você vai ter que suar para comer o seu pão. A partir de hoje não vai ter mais de mão beijada para você. Não vai ter mais a perfeição para você. Você vai ter que ir atrás agora. Expulsaram ele do jardim. E ele sendo Deus, ele tinha que cumprir ali. Como um bom pai tem que fazer com o seu filho quando ele transgride ali os mandamentos da casa, as regras do lar. Porque senão ele vai fazer de novo. Você tem que dar uma penitência ali, você tem que tirar um celular, você tem que tirar algo que ele gosta, para ele não fazer aquilo de novo. Então Deus falou: olha, eu tenho que ir. Esse foi o mandamento que eu dei. Minha palavra é sim, sim, não, não. Vocês estão expulsos do jardim. E deram roupas para ele de pele de animais. E eles saíram ali do jardim. E a partir daquele momento, irmãos, Deus põe o guardião ali na porta do jardim para que eles não voltassem. E ali houve uma separação, mas nunca foi causada por Deus, foi causada pelo ser humano. Hoje, todos os dias, Deus tem provido, irmãos, vamos ver aqui no decorrer do caminho da Escritura, que Deus tem provido sempre uma aproximação, mas o ser humano arrasou essa aproximação. Rasga a Bíblia, os mandamentos da palavra de Deus. E depois se pergunta onde está Deus. Então, a partir daquele momento ali, por certo, voltando às nossas mentes lá atrás, quando eles tiveram fome, Adão ele chegou, teve que ir ali no campo e ele falou: mas cadê aquelas maçãs bonitas? Cadê o trigo? E começou a nascer joio, começou a nascer ervas daninhas, começou a nascer espinhos. Por certo, ele espetava ele, e ele, olha, mas para que isso serve? Eu nunca vi isso lá. Não era criação lá, eu tenho conhecimento, isso aqui não. E por certo, ele começou a carpinar ali, suar, e para ele plantar algo, e começou a dar uma dor nas suas costas, na sua coluna. E ele se sentiu cansado no final da tarde. E a sua mulher veio a dar à luz a Caim e a Abel. E com dor ali, com sofrimento, a partir daquele dia,
eles foram tendo conhecimento das consequências do pecado que eles tiveram. Então eles foram expulsos. E por certo, irmãos, vamos pensar agora aqui, com a unção do Espírito Santo, vamos imaginar que Deus do outro lado estava pensando, olha, mas eu amo tanto eles. Eles são minha imagem, minha semelhança. Você olha para o seu filho e você fala, olha, ele desobedeceu na escola, ele fez bagunça, mas eu amo tanto ele. Eu não quero que ele faça de novo, mas eu quero ele perto de mim. Deus olhou para a natureza, Deus olhou para eles e, por certo ali Deus poderia até ter chorado e falado, oh, meus filhos, vocês erraram, vocês estão indo embora, mas eu dei uma sentença, uma lei antes de vocês saberem, eu não posso descumprir, senão não serei Deus. E eles se foram. E quando Caim e Abel, eles foi tendo conhecimento do que eles tinham e do que eles não deixaram de ter. Foram tendo conhecimento que eles falavam com o próprio Deus. Eles falaram, olha, vamos tentar recuperar isso, essa presença, esse momento gostoso. Mas em Apocalipse, irmãos, já tinha. Deus, quando ele olhou para aquele cenário, ele falou, olha, eu não posso deixar de cumprir uma ordem que eu já tinha dado, mas eu posso prover um caminho novamente, porque em Apocalipse 13, no versículo 8, ele diz assim que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então ele falou, olha, eu vou prover um sacrifício. Porque ali eles eram culpados, mas Deus ele proveu uma justificação. Ele falou, olha, para que eles não morram, eu vou colocar algo no lugar deles. Foi quando Caim e Abel, eles falaram, olha, vamos fazer um holocausto? Vamos fazer um altar para o Senhor? E vamos clamar o nome dele e ver se ele nos aceita. Por certo, Caim falou assim, olha, eu vou fazer a coisa mais bela. E com aquele sentimento já nele de ser melhor. Olha, eu vou fazer melhor do que meu irmão. Mas a Abel, com toda o coração puro que ele tinha, por certo ali pelo Espírito Santo, falou, olha, eu vou fazer algo que veio no meu coração agora. Eu vou pegar um cordeiro, vou sacrificá-lo. Porque ele sabia que se a morte veio até ele, alguma vida ele tinha que pagar para continuar tendo uma vida. Ele, por certo, raciocinou, aquilo veio no coração dele, como veio no coração de Pedro quando ele disse, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para Pedro e falou, olha, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então Deus, através do coração de Abel, colocou ali um cordeiro e cortou a sua garganta. E ali, fogo consumiu aquele cordeiro. E a partir daquele momento já tipificava que teria um cordeiro. Porque, irmão, a palavra de Deus é bem clara que eles matavam o cordeiro e eram pagos seus pecados, mas o desejo do coração continuava com o desejo de pecado. Eles matavam um cordeiro ali e era pago aqueles pecados que eles tinham cometido até ali, mas quando aquele cordeiro era consumido pelo fogo, eles saíam ali com o mesmo desejo de pecar. Porque faltava algo, mas ali já Deus tinha provido uma via de escape para eles terem uma comunhão.
Ali Deus tinha provido uma via de escape para ele, e depois Deus veio através de Abraão, falando a Abraão: olha, meu conserto com ti é esse. Incircuncida toda a sua casa. Incircuncida, Abraão, todos os seus servos, todo mundo debaixo da sua casa. Tipificando hoje o Espírito Santo das nossas vidas. E quem não era circuncidado ali, era dado aniquilado daquele povo, não era um povo escolhido de Deus. Porque se você for buscar, eu creio que em Êxodo, Deus o tentou contra a vida de Moisés. Porque ele não tinha circuncidado seus filhos. Ah, irmão, olha, precisamos, irmãos, ter cautela com a palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus, ele nos ama. Isso é fato. Ele morreu por nós na cruz. Mas ele nunca deixou de cumprir a sua palavra. Se ela diz que tem penalização com alguma coisa, acredite. Não confunda o amor com uma sentença que você fez algo que a Bíblia diz que você terá. Então, Moisés ali, ele foi com assim diz o Senhor tirar o povo do Egito, mas esqueceu que seus filhos não eram circuncidados. E Zípora teve que sair correndo com uma faca afiada ali e circuncidar os seus filhos, porque senão Deus tiraria a sua vida. Então começamos a compreender que Deus não permite arrazoamento com a sua palavra. Ele te ama, meu irmão. Ele te ama, minha irmã, meu ouvinte. Ele quer uma aproximação com você, mas saiba de uma coisa: essa aproximação requer requisitos, requer uma santidade, um cumprimento da lei. Requer um cumprimento da. Ah, irmãos, mas nós veio pela graça, sim, nós veio pela graça. Mas a palavra de Deus fala que aquele que os ama, aquele que ama o nosso Deus, guardará os meus mandamentos. E ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Sim, nós temos. Agora precisamos aceitar a justificação de Cristo. Precisamos aceitar esse Cordeiro. Precisamos ter zelo, irmãos, sobre os mandamentos do Senhor. Então, nesse período, você começa a ver pelas Escrituras que Deus proveu ali um cordeiro, então, para tipificar ali o pagamento daqueles pecados. Mas ele via que os seres humanos saíam com o mesmo desejo de pecar. Mas ali já estava escrevendo, todo o Velho Testamento aponta para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aponta para o cordeiro vertido na cruz, que seria o pagamento sobre toda a humanidade. Então, quando você se depara com um cordeiro ali na cruz, ele estava justificando o seu pecado e o meu. Mas olha, irmão, Eliezer, mas ali, irmão, era diferente. Ali não era mais um cordeiro. Ali era um parente redentor. Ele se fez carne para ter ligação humana com você e comigo, para que não somente pagasse os nossos pecados, irmãos, mas que a partir de quando aceitarmos a justificação dele, os nossos corações possam ser convertidos a uma santidade de buscá-lo, de ter zelo sobre as Escrituras, de amá-lo, de adorá-lo, de bendizê-lo. Então ele transformou as nossas vidas. Mas, pastor, por que, pastor? Mesmo assim, estamos nessa situação. Se Deus, ele aproximou o ser humano novamente, ele proveu ali uma via de escape. Porque, irmãos, quando quando o Senhor Jesus desceu ali na cruz, ele entregou por amor por cada um de nós. Ele deu também um livre-arbítrio para nós.
Ele poderia impedir Adão e Eva de ter pecado ali. Travar as suas pernas. Ele poderia ali falar assim, olha, eu não vou deixar. É a sua criação. Mas não, ele tinha que dar o livre-arbítrio para cada um de nós escolhermos se queríamos ou se não queríamos. Lá no princípio, lá nos céus ainda, um anjo se levantou, chamado Lúcifer, o anjo mais belo que existia dentre os anjos. E ele deu o livre-arbítrio, mesmo sendo criação de Deus, ele poderia ter tirado tudo aquilo ali. Mas ele tinha que dar o livre-arbítrio. E ele deu para cada um de nós hoje. Você precisa entender isso, que ele te ama. Ele morreu por você, por toda a humanidade, irmão. Ele justificou. O seu pecado foi justificado lá na cruz. Em Romanos, eu creio que aos Romanos, creio que no capítulo 8 diz que, olha, nenhuma condenação há. Mas nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aonde está localizado o amor? Está localizado naqueles que andam segundo o Espírito, que andam segundo os mandamentos do Senhor. E qual que é o maior mandamento? Amar o seu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, mas amar o seu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento. Você pode fazer qualquer outra coisa. Você pode ser um santo para os seus vizinhos, para os seus amigos, trabalho, para a sua igreja. Se você não amar o seu Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo, nada disso adianta. Porque esses dois são os principais dos mandamentos. Você precisa amar a Deus primeiro, depois amar o próximo. As outras coisas vai vindo consecutivamente. Agora, irmão, eu não bebo, mas eu não fumo mais. Mas se o seu filho morrer, você já descrê de Deus. Se sua esposa padece ou seu marido padece, você já não acredita mais em Deus. Se a sua mãe e seu pai morrem, você fala, cadê Deus? Sabe, irmão, que ele tem provido um caminho. Mas ele tem dado um livre-arbítrio para as pessoas. Então hoje as pessoas se depararam com a ciência do bem e do mal. O salmista Davi diz, olha, ali em Salmo 51, creio que no verso 5, que em pecado concebeu a minha mãe. Então nós viemos a esse mundo com a marca do pecado, com o selo do pecado em nós. Nós viemos e a palavra de Deus diz que essa carne para nada é proveito. Mas, irmãos, nós precisamos compreender que o nosso Deus, ele sabe além daquilo que fazemos. As pessoas têm tentado enganar Deus hoje. Olha, mas eu faço isso, eu dou aos pobres, eu faço caridade. Judas também fazia caridade. Você sabia disso? Por certo, Caim ali dizia para Abel, eu amo você. Mas quando virou as costas, o golpeou na cabeça. E as pessoas as pessoas pensam que engana Deus. Olha, mas eu vou na igreja todos os domingos. Eu vou na igreja quarta, sexta e domingo. Eu dou meus dízimos, minhas ofertas. Eu vou ler 2 escrituras, irmão, para você começar a compreender. Que não adianta você enganar Deus. Deus conhece aqui. Deus sabe o que está lá dentro. Em Jeremias, livro de Jeremias. Eu quero que você medite em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá?
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Agora, essa escritura responde para nós. Por que que o mundo está assim? Por que que as pessoas estão perdidas? Então, em Jeremias 17, no versículo 9 e 10, quem conhecerá o coração do ser humano? Então o Senhor Deus falou assim: olha, eu sou até os rins, e eu dou a cada ser humano conforme as suas ações. Vamos ler de novo o versículo 10. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Agora vamos lá para Romanos, agora em Romanos, no verso 8. Romanos, verso 8. Romanos capítulo 8, verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então ele sabe quem é santo de espírito, quem escolheu ele. Ele sabe quem que ele criou, ele sabe qual que é a sua intenção, qual que é o seu desejo. Quando Judas ali falou ali sobre o vaso de alabastro, ele falou assim: olha, Deus falou para ele: olha, ô Judas, por quê? Por que se iraste com essa mulher? Olha a ação que ela está fazendo aqui. Ela está preparando o cordeiro, em outras palavras, dizendo, para ser entregue lá na cruz por você e por todos. E Judas, com todas as suas palavras eloquentes, com sua veste de cordeiro, falou: olha, não, mas esse vaso, esse perfume é caríssimo. Poderia ser vendido e dado aos pobres. Mas Jesus, conhecendo a intenção do coração do ser humano, sabia que ele já roubava da bolsa. Que ele só queria que mais dinheiro entrasse na bolsa para ele pegar mais dinheiro. Meus irmãos, até quando essa humanidade vai? E ele tem provido uma justificação para você. Todos os dias ele falou: olha, ele não foi entregue por uns por outros, ele foi entregue por toda a humanidade, meu irmão. Eu me deparo com uma interrogação. Eu gostaria, às vezes, de tentar compreender isso em minhas orações. Eu falo, converso com Deus e pergunto: Senhor, se tudo isso aconteceu como exemplo para nós ver hoje, Senhor, se o Senhor proveu uma aproximação novamente para nós, pela justificação do Cordeiro vertido na cruz, por que que o ser humano não o aceita? Mas a lei de Deus, irmãos, ela tem que ser cumprida. Porque se você pegar ali, ele veio com uma sentença ali na era de Noé. Ô Noé, começa a pregar para as pessoas o arrependimento. Porque eu aniquilarei a terra. E Noé, todo santo dia, pregava o evangelho, pregava a palavra de Deus. E através de Noé o povo tinha o conhecimento do pecado de Adão e Eva. E olha, gente, vai ter um dilúvio. E eles zombavam de Noé. Noé, você enlouqueceu. Tá construindo essa arca aí, ó, mas nunca choveu. Nunca, Noé, nós temos tecnologias. Sabemos, Noé, que não vai chover, que não existiu chuva. Não acreditavam na palavra de um profeta. Mas quando Deus deu aquilo, quando o povo tinha transgredido e chegado a um ponto que não dava mais,
Deus poderia ter aniquilado ali todo mundo e falado, olha, chega. Ele falou, não, eu vou aniquilar os que não querem. Quem me quiser, eu vou continuar ali um novo povo. E só ficou a família de Noé. Creio que 7, 8. Então veio em Sodoma e Gomorra e ele falou, olha, a transgressão desse povo tem subido até mim. E ele chegou lá e falou, olha, Ló, saia daí. Saia daí agora porque eu vou descer fogo. E Abraão se levantou e falou, Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai descer fogo sobre eles? Ele falou, não. Se tiver 50 justos lá, não. Se tiver, Senhor, agora eu me atrevi em perguntar 40, eu me atrevi em perguntar 30, eu me atrevi em falar, Senhor, 20, Senhor, não irem comigo, mas e 10? Senhor, e 5? Falou, não, se tiver 5 lá, eu também não vou. Olha o amor de Deus por nós. Se esforçando a cada dia para nos unir, mas aquele povo não tinha ali justos, pessoas justas. Eram pessoas dadas aos deleites. Ló ofereceu suas 2 filhas virgens e eles as recusaram para possuir os anjos. Nos deparamos hoje com pessoas dando justificativas mesquinhas em dizer que, olha, eu fui criado assim, eu sou gay, eu tenho um sentimento e Deus não vai imputar a maldade sobre mim porque é da minha natureza. Meu irmão, essa palavra já tem dado a sentença. Mas nesse exato momento que você está ouvindo, você está tendo uma chance hoje de recusar o mundo e se voltar a Cristo. Você está tendo, meu irmão, uma oportunidade que pode ser única na sua vida. O amanhã só pertence a Deus, eles não nos prometeu nada no dia de amanhã. É um dia após o outro, um dia após o outro, sempre. Você tem essa oportunidade hoje de se arrepender dos seus maus caminhos, renunciar à sua vida e seguir a Cristo. Ele falou, olha, aqui ó, eu dei uma aproximação. Em outras palavras, Deus disse, olha, eu dei uma oportunidade de, juntos no Jardim do Éden, junto na Nova Jerusalém, estarmos todos reunidos, abraçarmos uns aos outros e ter companheirismo, e vocês cantarão no lindo coral. Ele nos deu, irmão, uma promessa, só que como ali no Jardim do Éden, ele falou, olha, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado e isso é pecado. O mandamento principal é esse, o segundo mandamento é esse, e os demais vocês têm que cumprir. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade nós não herdaremos. Nós temos que ter uma santidade, mas segundo aos Coríntios, creio que no capítulo 5, versículo 17 a seguir, diz assim, as coisas velhas para trás ficam, eis que tudo se fez novo. Seus pecados para trás ficam, eis que agora tudo é novo para você. Mas está escrito lá que esse é um dom de Deus. Porque primeiro você tem que ser justificado por Ele. E depois Ele vai santificar a sua vida. Passo por passo. Mas Ele, irmão, com todo amor, desde o princípio, tem mostrado à humanidade o quanto Ele a ama. Tem provido cada transgressão do ser humano, Ele tem dado uma via de escape. Ló saiu. Sua mulher olhou para trás e desejou aquele mundo que ela estava deixando e ficou também com aquele povo. Mas Ló saiu com suas 2 filhas. E quando estava num momento de decadência, a religiosidade tomando conta, ele mandou o Cordeiro Imaculado. E aí ele morreu por nós. E aí ele abriu a era gentia para você e para mim.
E aí, todos os dias, nós nos deparamos com situações que ou nos levam para perto de Cristo ou nos afastam de Cristo. Todo santo dia temos decisões onde há uma porta estreita e há uma larga. Mas a palavra de Deus diz que estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação. E largo, espaçoso, tranquilo, deleites, o desejo da carne é onde te leva à perdição. A palavra de Deus chega a dizer que nossa carne para nada tem proveito, até chegarmos a uma glorificação por completa. Não herdaremos ao céu, não subiremos. Então, o homossexualismo, a língua grande, a religiosidade, só a casca, sabe? Aquele irmão que ele é religioso dentro da igreja, mas na sua casa ninguém o aguenta. Meu irmão, isso não tem funcionado diante de Deus. Chegar naqueles dias que as pessoas vão dizer, a palavra diz que vão dizer assim, já para encerrarmos nossa meditação: Senhor, Senhor, não falamos em teu nome. Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos maravilhas. Para compreendermos que nem todo mundo que faz em nome do Senhor Jesus é do Senhor Jesus. Muitos fazem para a sua própria vanglória, para o seu próprio deleite, para se vangloriar e ser exaltado sobre multidões. Pregadores trazendo palavras polidas, teologia bíblica, letras, letras, letras. Mas a palavra de Deus diz que a letra mata e o Espírito vivifica. As pessoas têm letra, letra, conhecimento, conhecimento, conhecimento. Mas ações cristã, fé, virtude, santidade, vivência com a palavra, frutos de um cristão, os dons, as manifestações. Poderíamos colocar várias pautas que faz alguém ser um cristão genuíno. Eles não têm. Anás e Caifás, Jesus chegou a dizer assim para eles: olha, vós são os filhos do diabo, hipócritas. Colocais um jugo pesado sobre o povo, e vós mesmos não levanta um dedo para levantar esse jugo. E a mesma coisa hoje. Pastores eloquentes, pessoas dotadas da palavra, não cumprem nem metade delas. Querem saber o que significa no aramaico, no hebraico, mas lá no fundo não tem nada. Tem apenas ali uma organização onde dizem que, olha, se nós fazemos isso, nós ganhamos tantas pessoas. Olha, nesse mês no Instagram nós ganhamos tantas pessoas. Então, se nós aumentar assim, nós vai ganhar mais tantas. E aí nós começamos a pedir uma ajuda de custo, porque nós temos gastos. Ninguém vai conseguir enganar Deus, meus irmãos. Fique com essa palavra para você. Deus tem provido uma comunhão com você, uma aproximação com você. Todos os dias Ele tem te dado uma nova oportunidade. Quando você acorda de manhã, quando você respira o seu ar, quando você se levanta para trabalhar, Ele tem te dado uma oportunidade de se aproximar dele. E todos os dias a humanidade tem recusado isso. Eu creio que em Apocalipse ele diz que, olha, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Então mostra que Deus está pro lado de fora, batendo em cada coração, falando: filhinho, é hoje o dia que você vai se arrepender e voltar a mim? Eu tenho preço aqui por seus pecados.
eu posso justificá-lo, santificá-lo e glorificá-lo. Fique com essa palavra, meu irmão. Essa é a minha humilde palavra para você hoje. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Deus vos acompanhe. Pense nisso. E se você quer saber mais sobre a palavra de Deus, se você quer receber mais mensagens sobre essa, entre no nosso canal, siga lá, ative o sininho, compartilhe com seu amigo, compartilhe com seus parentes. Trazemos sempre palavras, meditações, tudo para a glória e a honra do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.